Aí um outro texto que nós temos aqui é o de Colossenses, tá certo? Capítulo 2 do verso 6 ao 23. E aí, pegando o contexto aqui, olha lá de novo, né? Quais são os itens que nós temos em destaque aqui em verde, que se repetem? Tradição dos homens, rudimentos do mundo, ordenanças. Tá certo? Então, qual que é o ponto central que Paulo está trazendo nesse ensino aqui? É a questão do sábado, do dia do Senhor? Não. É tradição dos homens, rudimentos do mundo e ordenanças. Tá certo? E aí o que, que ele vai dizer aqui, ó? Cuidado. Primeira coisa, né? No começo, ó. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Tá bom? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então o que ele está dizendo para os crentes aqui em Colossos? Uma vez que vocês receberam Cristo na vida de vocês, não caiam agora no engano de homens que ensinam tradições, que ensinam ali os rudimentos do mundo. Tá certo? É isso que ele está dizendo. Ele vai falar uma série de coisas aqui a respeito de práticas, de ascetismo que alguns tinham, e depois ele vai dizer o seguinte, ó, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E aí esse escrito de dívida que constava de ordenanças, o que que é? Muitas pessoas vão falar que é a lei. Aí foi lá e o quê? Cravou na cruz. Tá certo? Só que o que o texto diz aqui pra gente aqui, ó. O escrito de dívida constava de ordenanças, não mandamentos, tá certo? Ordenanças, o qual nos era prejudicial. Será que a lei moral de Deus ela é prejudicial? Porque lá em Romanos 7, no verso 12, o que, que Paulo vai dizer? Ele vai dizer que a lei de Deus, ela é o quê? Santa, justa e boa. Tá certo? Então não pode ser essa lei que foi cravada na cruz. Lá em Romanos 3, verso 31, Paulo ele vai fazer uma pergunta. Abolimos, portanto, a lei? E ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Né? Abolimos a lei pela fé? Eu falo assim: não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos o quê? A lei. Tá certo? Então, esse escrito que era de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, que foi cravado na cruz, não pode ser a lei de Deus. Não pode ser a lei moral. Porque a lei é santa, justa e boa. Tá certo? Paulo diz isso parafraseando o salmista. O que, que é esse escrito de dívida que constava de ordenanças? Toda a lei cerimonial, tá certo? Então, todas aquelas práticas cerimoniais, elas apontavam para quem? Para Cristo. Quando Cristo ele é crucificado, então todas essas práticas cerimoniais, elas são o quê? Cravadas na cruz. O tipo encontrou o antitipo, tá certo? O tipo, que eram as práticas, que eram as cerimônias, encontrou o antitipo, é Cristo. Então, naquele momento, não tem mais as práticas cerimoniais. Foi isso que foi cravado na cruz. E aí depois quando ele diz, ó, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Lembra dessa regrinha? Dia de festa, lua nova, ou sábados? Quando a gente tem essa regrinha, ela se refere ao quê? Aos sábados dos judeus. Tá certo? Conforme a gente viu lá em Osés capítulo 2, verso 11, Isaías capítulo 1, verso 13 também vai falar. E esses sábados, né, os sábados dos judeus, dos hebreus, ele consta a partir do verso 4 de Levítico 23, tá certo? Que são aqueles sábados anuais, que a cada 7 anos também é um sábado da terra, tá certo? Então todos estes sábados aí, o que Paulo diz? Ó, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, todas aquelas celebrações, elas eram sombras. Elas eram tipos que apontavam para quem? Para Cristo. Quando Cristo veio, elas foram cravadas na cruz. Tá bom? E aí depois ele diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Ele vai falar: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças?
não manusieis isto, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Percebe que tudo isso aqui é tradição? De novo, ele envolve o quê? Questão de comida, não envolve questão de você provar, tá vendo? É tudo questão de tradição. E esses sábados que são apontados aqui também é o sábado da tradição e não o sábado do mandamento. E aí depois no final, né? Tem tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Tá bom? Então Paulo aqui ele está aconselhando os colossenses a não seguir essas tradições de homens, rudimentos dos homens, que queria fazer com que os crentes ficassem ainda apegados àquelas antigas cerimônias que haviam sido estabelecidas, mas que tiveram o seu cumprimento em Cristo. Novamente, não tem nenhuma autoridade aqui que diga que o sábado ele foi anulado, que o sábado ele foi transferido do sétimo dia para o primeiro dia. Tá bom? O dia do Senhor permanece como sábado, sétimo dia, por todo o Novo Testamento.